E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos um dia interessantíssimo. Dividi aqui o vídeo em 4 partes e eu quero começar falando sobre Jair Messias Bolsonaro, porque ontem ele participou de um evento onde ele fez uma crítica ao Lula, só que a imprensa não deu destaque à parte interessante. E nós vamos falar dela e, inclusive, trazer algumas notas que comprovam que tudo que Bolsonaro está falando é mais do que verdade e eu acho que machucou o coração da esquerda. Inclusive, a fala de Bolsonaro repercutiu em alguns setores da esquerda. Depois, vamos falar também sobre Bolsonaro, falar sobre o senhor Valdemar da Costa Neto. Ontem, eles almoçaram juntos. A foto dele até com a cara feia, mas parece que agora o clima de paz reinou, a coisa andou. Temos algumas informações interessantes sobre a questão da reforma tributária. Parece que agora Valdemar não vai mais falar besteira se voltar a dar algum tipo de entrevista. Tem muita coisa nesse tópico que eu quero mostrar para vocês, não quero adiantar nada, mas o Dilma está realmente acabando com a economia do Brasil. Depois vamos falar dele, né, do Dilma propriamente dito, que parece que a máquina de perseguição está ligada com o pé no acelerador, quinta marcha. Assim como saiu a nota mostrando como a Rede Globo está sendo bem tratada, o Folha de São Paulo ontem soltou uma nota mostrando como a Jovem Pan meio que está sendo perseguida. E a gente vai ter que falar sobre isso, mostrar algumas coisinhas. E eu também quero trazer alguns eventos que aconteceram ao longo do dia de ontem que mostram mais perseguição da esquerda em outras áreas, outros âmbitos, ainda no âmbito da comunicação, do jornalismo. E o quarto e último tema, ainda tem mais um pouco de perseguição, mais algumas coisas que a turma da Carreta Furacão tá falando, mas tem muito mais coisa que eu tô falando. Hoje eu tô até empolgado. Tem umas informações extras de bastidores que não saíram em nenhum lugar, mas chegaremos lá. Vamos por partes. Ontem Bolsonaro tava lá na Câmara de Vereadores, participou do evento lá, etc, tudo mais, né? Filiação do Roda, outras pessoas. E aí a Folha de São Paulo noticiou isso, como a maior parte dos jornais noticiaram, falando assim, ó, Bolsonaro em São Paulo fala palavrão, chama Lula de jumento e vem missão de voltar à presidência. A maior parte das pessoas falando, ai, olha só, Bolsonaro foi grosso, falou palavrão, ai, Bolsonaro ofendeu Lula, fez isso, fez aquilo outro, aí dando destaque à palavra jumento. Só que teve muito mais coisas, muito mais. Uma delas foi essa daqui que a Folha destacou, que é a questão que Bolsonaro falou o seguinte, a roupa fala, triste um país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Foi punido, né, segundo Bolsonaro, pelo judiciário, por causa de virtude, vontade de ser presidente novamente, não é verdade? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão. Essa fala me anima bastante, mostra que Bolsonaro está mais ativo do que nunca, né? Inclusive está no agenda política. Eleições estão vindo e temos informações também interessantes sobre 2024. A gente vai falar sobre isso, mas vamos por partes. Só que a parte que realmente chamou minha atenção, e vocês vão ouvir juntos comigo, olha o que está escrito ali na Metrópolis. Bolsonaro chama Lula de jumento e diz que Haddad nunca trabalhou na vida. Ex-presidente atacou gestão em evento na Câmara Municipal. E mais uma vez, a parte mais interessante não foi relatada. Eu começo até a achar que a imprensa fez isso de propósito. Porque a imprensa sabe que Bolsonaro botou o dedo na ferida. Olha o que ele disse. A quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus, países mais do norte. Interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? Exagero na festa. O áudio tá meio que dobrado. Ninguém te vê. O Haddad, que foi prefeito aqui em São Paulo, comparando os herdeiros a parasitas. Logo ele, que nunca trabalhou na vida. Uma coisa, esse áudio tá com um áudio meio que dobrado no fundo, assim, de Bolsonaro falando, né? Mas acho que deu pra ouvir. Se não deu, a parte importante, eu bati um print. Você consegue ver ali o frame, ó. Bolsonaro pergunta, quem é que interessa, né? Os europeus me ter ou um entreguista na presidência da República. Gente, essa palavra machuca. É aquela coisa que a esquerda não quer ser de jeito nenhum. Por exemplo,
Você já pensou se um cara de esquerda fala que Bolsonaro luta para proibir as pessoas de ter acesso a uma ferramenta para se defender? Óbvio que isso não é verdade, né? Mas vamos falar assim, Bolsonaro é isso. A direita vai falar, pô, tá de brincadeira. Só que se Bolsonaro realmente tivesse tomado uma medida em relação a isso e o cara esfregasse na tua cara, olha só, Bolsonaro te traiu, tu ia ficar chateado. E esse que é o ponto. Quando o Bolsonaro fala que o Lula é entreguista, além de trair a nação como um todo, é uma coisa assim que a esquerda não aceita de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Vou mostrar para vocês daqui a pouco uma postagem em específico de como isso foi recebido. Só que, para mostrar que Bolsonaro está certo nessa crítica dele, e é uma coisa que a gente vem comentando assim, de forma reiterada, o Estadão ontem soltou uma nota que envolve aí, ó, União Europeia acena Lula para mudanças no acordo com o Mercosul. O Mercosul estava lá com um acordo, eles botaram, né, 2 autos, banho-maria, não, o governo Bolsonaro vão aprovar. Aí quando vem o governo Dilma, eles não só trazem um acordo de volta, mas vem um aditivo. E esse aditivo é uma série de itens no âmbito de pauta verde, preservação do meio ambiente, etc, tudo mais, coisas que podem destruir as indústrias brasileiras. E o que é que a nota do Estadão diz? Vamos ser flexíveis. Para nós o acordo é mais importante que as compras públicas. Lógico, porque o grande ponto dessas mudanças que eles estão propondo é a agenda ambiental, é a agenda ESG. O Lula aceitou. Então, o que é uma compra pública perto do Lula aceitando seguir toda a agenda verde europeia? Nós vamos ser flexíveis. Para nós o acordo é muito mais importante que as compras públicas, que pequenos detalhes que podem se fechar ao final da negociação. O acordo é uma aposta mirando para o futuro e pensando que as duas partes ganham. Se não ganhamos em tudo, já buscaremos uma certa compensação olhando para frente. O embaixador europeu negou que haja possibilidade de sanções e explicou que o aditivo só foi apresentado esse ano porque não havia ambiente durante o governo Bolsonaro para avançar nessa pauta. Qual pauta? Agenda ambiental. Agenda verde, agenda ESG. Com Bolsonaro não ia avançar. Aí Bolsonaro pergunta o quê? Vocês acham que lá para os europeus eles queriam eu ou o entreguista do Lula? Ibanez diz que agora é diferente. O governo Lula põe a questão ambiental no centro da pauta e entregou o ministério à Marina. E a gente vai falar dela porque a esquerda andou criticando a Marina, deixando claro que ela serve ao Jorge Soros, né, reconhecido internacionalmente pelos seus esforços para reduzir drasticamente o desmatamento. Antes de trazer uma postagem para vocês, já é o próximo. Ontem, ambas as notas. Primeira do Globo. Brasil busca o topo do IPCC. IPCC é aquele grupo que fez os relatórios que pautaram a discussão em torno das mudanças climáticas. E o Brasil agora quer presidir. Tá ali, ó. O IPCC publica de 5 em 5 anos um grande documento sobre o avanço das mudanças do clima, suas causas, riscos, evidências. Eles foram decisivos no período em que o negacionismo ainda tinha uma parcela da comunidade científica, né? São os estudos que dizem o que é verdade e o que é mentira. Eles são a verdade. E a Marina e o Lula querem presidir o IPCC. Onde vocês acham que serão feitos os estudos, talvez na Amazônia, né? Vão usar o Brasil para justificar. Eles vão poder investigar o que o governo vai dar condições de investigar e provar que o Brasil tem que produzir muito crédito de carbono. Nada de ter indústria, tem que produzir crédito de carbono. Aí a Veja comenta o seguinte: o Brasil teve 2,15 milhões de hectares queimados no primeiro semestre. Se for considerado apenas a região da Amazônia, as queimadas aumentaram 14% em relação ao último ano. Essa é a turma que tem a agenda verde, né, no centro da agenda econômica. Só que vejam só. Na hora que eu vi o Bolsonaro falando entreguista, eu falei, eita, Jair, tu mas apertou assim, pegou onde dói, pegou onde incomoda. Eu coloquei lá no Twitter, né, uma busca rápida. Fui procurar, esse aqui foi um dos primeiros posts que apareceu. Pasmem, Bolsonaro chama Lula de jumento, analfabeto e entreguista. Mas não usa presidiário ou cachaceiro como sempre usava? Significativo, não? Significativo. Bolsonaro fala isso, ele não está
transformando petistas em bolsonaristas. Assim também como ele fala presidiário, etc., ele não está transformando petista em bolsonarista. Agora, Bolsonaro apontar para esse problema que grande parte da esquerda tem uma preocupação, entregar as riquezas nacionais para o imperialismo, os neoliberais, Bolsonaro pontuar isso, e conforme o tempo for passando, ele ter apoio, não dá para Bolsonaro fazer tudo, por isso que a gente precisa de deputados que estejam entendendo o que se passa neste país, deputados versados em torno principalmente da agenda verde, o que o Lula está fazendo. A partir do momento que você começa a falar isso, você começa a expor, você começa a promover uma fratura entre o Lula e sua base, e essa machuca. Porque nada, o Lula vai perder apoio nas redes sociais. Na hora que fizer alguma coisa, ele vai começar a ter alguns comentários críticos. Os influenciadores e jornalistas de esquerda raiz, eles vão começar a ter sérios problemas, começar a ter aquela passada de pano. Porque o que está acontecendo é isso. O Lula, ele traiu a esquerda. Assim como ele já traiu, ele sempre traiu o Brasil, né? O Brasil nunca teve nos planos. Mas além disso, até a esquerda ele traiu. Todo momento, na hora que tem que escolher entre o Biden e o BRICS, senta no colo do Biden. Esse é o Lula 3. E não tem como tapar o sol com a peneira. Aí você vê. Isso aqui, na verdade, era para estar até mais lá para frente, né? Mas já que está aqui falando de emprego, indústria, desenvolvimento nacional, eu pensei que já estava da esquerda criticando o Dilma. Vai fazer sentido lá na frente também. Tava passando ontem, vi isso daqui, ó. Fazenda. A arrecadação federal tem pior junho desde 2020. Queda real foi de 9,32%. A arrecadação. Lembrando que o arcabouço fiscal do Haddad, para funcionar, precisa de uma arrecadação daquelas, né? O PIB tinha que crescer muito. Tá totalmente o contrário. Ou seja, a gente vai enfrentar um caos nos próximos anos. Se continuar desse jeito... Fazenda. A arrecadação federal tem queda de 3,37% em relação ao ano anterior. A arrecadação federal fica em 180,47 bilhões e o esperado, né, era anterior 176,81. Aí eu falei, rapaz, será que isso aqui é verdade? Não é possível, bicho. Não é possível que o Brasil tá girando assim pro buraco. Aí eu fui dar um Google, né? Vamos olhar logo. Eu fui pra Globo. Eu só olhei a Globo. A Globo não mente. A arrecadação federal tem queda de 3,4% em junho para 180 bilhões. E o Globo ainda traz outra informação. Um governo que está tendo queda de arrecadação enquanto tem vários cabides de emprego, não quer fazer uma reforma administrativa. O José Guimarães falou isso ontem. Não esquece de diminuir o tamanho do Estado. Tem que ser gordo, com muito emprego para os amigos. É uma reforma tributária complicada. Então... são vários indícios que nos levam a crer que teremos um aumento da carga tributária. Por quê? Porque o governo está perdendo dinheiro. As contas estão no vermelho. É as políticas do Lula. E para completar, Marinho vai à Fazenda e pede a Haddad solução para rombo de 4 bilhões. A arrecadação caiu e ainda está faltando 4 bilhões, um rombo. Ministro do Trabalho disse que levou a preocupação com o fundo. E aí agora? Gente, esse dinheiro vai ter que aparecer de algum lugar. Não dá para imprimir. Então se prepara para o aumento da carga tributária. E aí você vê, ó, de olho na arrecadação de impostos, o governo federal prevê arrecadar 2 bilhões com a regulamentação do mercado de apostas esportivas. Que foi o que rolou. Vamos fazer o L aí, né? Impostinho, as apostas. De tudo. Tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro, o Dilma tá gastando demais, tá gastando mais do que ganha. E aí que a gente volta aqui mais uma vez para essa questão do entreguismo. O DCO, né, que é o Diário da Causa Operária, da turma lá do PCO, e falei para vocês, hoje para mim isso tá bem claro, o papel do PCO na esquerda é mentir, não para a direita, é mentir para a própria esquerda. Eles precisam gerar um ambiente de desinformação para a turma da esquerda continuar acreditando que o Lula não os traiu. Porque senão o caos está instaurado. Vocês vão ver. Ó. Olha com a manchete. Fora Estados Unidos da Amazônia. Não queremos vocês por aqui. Não discordo não. Que realmente vão embora. Só que vamos ver o que está no texto. O ambientalismo não visa a preservação do meio ambiente, mas tem a finalidade de obstaculizar
o desenvolvimento econômico dos países oprimidos pelos imperialistas. Exatamente o que o Lula está assinando. Exatamente o que a União Europeia está tentando fazer com o acordo que o Lula vai aceitar, que o Bolsonaro jamais passaria. Quem é o entreguista? Aí lá bastante na nota, fala assim, ó, em outras palavras, os emissários do imperialismo reuniram-se com Lula para pressioná-lo a ceder os aspectos nacionalistas de seu programa. Quais aspectos? Porque o programa do Lula é crédito de carbono, é título de dívida SG, é transição ecológica. Quais são os aspectos, né? Ferrogrão esquece, porque faz mal para o meio ambiente. Petrobras esquece, também não pode explorar. Quais são os aspectos nacionalistas do governo? Eu não sei, eu desconheço. Em especial no que diz respeito à Amazônia e, consequentemente, a exploração dos recursos naturais com vistas ao desenvolvimento do Brasil. Uai, mas foi o IBAMA do Lula. Foi o IBAMA do Lula que não deixou que o Brasil explorasse. Então, olha como o PCO começa a construir o texto. E essa daqui é uma narrativa que não é só o PCO. É o PCO, é o Brasil 247, é o Diário do Centro do Mundo. Então, quando você começa a mostrar para a esquerda que eles estão sendo enganados pelos seus líderes, pelos seus comunicadores, pelos seus, sei lá, chefes de militância, eles começam a se questionar e começam a se embananar. A turma que está criticando o Lula dentro da esquerda é a turma que já acordou e já percebeu o que está acontecendo. Não coincidentemente, os jornais da imprensa burguesa brasileira, que nada mais são que porta-vozes do interesse do imperialismo do Brasil, vêm progressivamente intensificando a campanha ambientalista ao longo das últimas semanas. Por exemplo, o Estadão publicou um editorial defendendo que a Amazônia seja voltada para a geração de créditos de carbono e que essa atividade teria um enorme retorno econômico para o Brasil. A gente comentou sobre esse editorial. Quem criticou esse editorial foi a direita. O Lula, ele está regulamentando, vem agora no segundo semestre. É pauta prioritária da Marina. Ela foi lá para Davos. A casa do imperialismo. Olha a piada. E cadê? O Lula não é culpado de nada. O Lula é inocente, né? Estão tramando contra ele, coitadinho. O que está acontecendo, em suma, é que o imperialismo segue a todo vapor em sua agenda ambientalista. Não apenas na imprensa nacional, mas na própria imprensa imperialista, vem-se rotineiramente matérias noticiando catástrofes, isso, aquilo, outro, né? Editoriais e matérias opinativas buscam estimular uma defesa de tal transição energética, que é pauta central do governo Lula. Lula não tem nacionalismo. Contudo, essas causas nobres da preservação do meio ambiente, da redução da poluição, etc. tudo mais, são apenas uma máscara para os reais interesses do imperialismo. Conforme já explicado por este diário, a política ambientalista do imperialismo possui a finalidade de obstaculizar o desenvolvimento econômico dos países oprimidos pelos imperialistas. Através dela, Estados Unidos e Europa Ocidental fomentam a política de que as florestas precisam ser deixadas em pé e que a utilização dos combustíveis fósseis deve ser abandonada. Não pode, sendo que o Brasil é riquíssimo em petróleo a ser explorado, né? Que coincidência. Uma política cínica, afinal, são esses países os maiores emissores de poluentes na atmosfera, tendo inclusive devastado praticamente toda a vegetação natural dos respectivos países, que é o que Bolsonaro denunciava. Não Lula. Lula não. Lula baixa a cabeça. É um traidor da nação. Resumindo, o imperialismo quer que o Brasil preserve a Amazônia para que os Estados Unidos e a Europa possam explorá-la quando tiverem condições de passar por cima do governo e do povo brasileiro. Isto é feito da crise energética que vem assolando eles, etc. Tudo mais. Não é por nada que a questão ambiental já foi erigida à categoria de segurança nacional dos Estados Unidos. Nesse sentido, a operação política para saquear os recursos naturais brasileiros já foi desatada e a cada dia que passa, o imperialismo busca avançar seu domínio sobre o território nacional, em especial a Amazônia. Olha agora, milhares de ONGs financiadas pelos Estados Unidos e Europa existem no norte do país. Estas ONGs estão sendo protegidas pelo PT na CPI das ONGs. Rui Costa, pare de mentir para as pessoas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é notoriamente financiada pelo imperialista George Soros? Mas Rui Costa Pimenta não é só a Marina, não. Temos aí pelo menos
mas uns 2 ministros do governo que têm vínculos extremamente próximos com a turma dos Soros. E aí? E aí? Então, isso é o que eu estou tentando passar para vocês já tem algum tempo. Já tem alguns meses. Gente, tá aqui, ó. Aqui é o ponto onde machuca. Aqui é o ponto que você tem que bater na tecla. É o que incomoda a esquerda. Não é só o PSOL que se incomoda com isso. É aquela esquerda raiz, é aquele militante mais ávido que consome conteúdo. Não é aquele o cara que vota no Lula porque ele não sabe nem o que ele tá fazendo da vida. É o lulista, né? É como se fosse um culto. Mas aquele cara, é como vocês que acompanham política, que estuda, que se informa, ele tem um arcabouço de ideias que gira em torno disso daí. Então, se você expõe e você fala, cara, mas vem cá, quem foi que escolheu a Marina? Não foi o Lula? O Lula podia demitir. Por que não demite? Por que não demite? Aí diz, ó, não é à toa que ela determinou ao IBAMA que negasse a Petrobras a licença para perfuração na bacia da Foz do Amazonas. Por que o Lula não demite? São críticas que o Lula não é culpado de nada. O Lula não é culpado é o imperialismo. O Lula não é culpado de nada. Eu quero ver agora a próxima. Cruzarei os dedos. Eu sei que isso vai acontecer um dia. Ver Bolsonaro falando que Lula é um vassalo dos neoliberais imperialistas. Então, Bolsonaro fala essa, a esquerda vai surtar. Vai falar que isso é um absurdo. Como que Bolsonaro ousa falar isso? Ele que isso, aquilo que entregou o Brasil. Vão surtar. Vão surtar. No que diz respeito aos membros do governo, ela é o principal cavalo de Troia a serviço do imperialismo para barrar a exploração do petróleo nacional. Não é o Lula, é a Marina. Todo mundo é culpado. Todo mundo, todo ao redor. Só o Lula é inocente. Diante disto, é preciso que todas as organizações dos trabalhadores da cidade do campo e todos aqueles que estão genuinamente preocupados com a questão da industrialização e do desenvolvimento do país organizem uma campanha contra a presença dos Estados Unidos e do imperialismo europeu no Brasil, contra suas ONGs e seus infiltrados no governo. O Lula não é culpado de nada. O pobre coitado que está sendo enganado. Mal, olha só, gente, o Lula não sabe que a Marina é infiltrada. Rapaz, sabe? Os ministros vão no Brasil 247, que o Rui Costa Pimenta frequenta, ele conhece os políticos e ele não consegue fazer a mensagem chegar lá em cima. Falar, Lula, tem infiltrados, demita-os. Ele não consegue. Não consegue, rapaz. E a galera da esquerda cai nesse papo, velho, né? Que o Lula é um coitadinho que precisa ser protegido. E em prol da exploração do petróleo e demais recursos naturais, a fim de que o país possa ser reindustrializado e população se retirar da miséria. Aí veja só, eu queria até colocar isso aqui junto com essa notícia de aquelas ali de números sobre a economia cambaleando, era para estar junto com essas, ó. Eu fiz questão de trazer até o comentário do qual que achei bem pertinente, que eu ia falar em poucas palavras. As multinacionais estão comprando fábricas brasileiras de café, doces, pets. O governo Lula está adorando quebrar os nossos empresários para os gringos levarem de graça. Mas aí o Rui Costa, a esquerda vai falar que não, são os infiltrados no governo. Tipo, para eles o Haddad é infiltrado também, viu? Quando o Haddad fez aquele arcabouço fiscal, o Haddad destruiu. Foi contra a esquerda, os traiu. É a passada de pano que eles dão para tentar blindar o Lula. A matéria é assim, ó. Multinacionais compram brasileiras de cafés e doces. Setor pet fatura 60 bilhões e o que importa no mercado. Mercado. Vamos falar mais do Brasil e de números. Mas antes, começando pela reforma tributária, que foi um dos temas do almoço de Bolsonaro ontem com o senhor Valdemar da Costa Neto. Senhora Anabela Megali, que conta algumas coisas e tem algumas informações de bastidor, que é o seguinte, ó. Após climão, Bolsonaro e Valdemar almoçam em paz em São Paulo. A nota começa falando as coisas, como foi, etc, tudo mais, como voltou, que outra de boa, etc, tudo mais. A parte importante mesmo dessa nota são 2 parágrafos, que diz o seguinte. Uma das principais pautas do almoço foi justamente o motivo do climão, a reforma tributária. Um especialista no tema foi levado ao encontro e, junto a Bolsonaro, apontou críticas ao projeto. O especialista estava junto a Bolsonaro, né? Alinhado. A principal delas
é que a reforma seria subjetiva, teria excesso de pauta verde e deixaria muitas lacunas, com possibilidade para prejudicar pequenos comerciantes e prestadores de serviços. A última notícia que a gente comentou agora está falando dos comércios no Brasil, né? Estão sendo vendidos. Rui Costa Pimenta falando dos trabalhadores unidos, venceremos pelo desenvolvimento do Brasil. Quem é que está preocupado com os pequenos, os comerciantes? Podia estar na praia, né? Podia estar na praia, não está preocupado com os pequenos. Em entrevista à Folha, o presidente do PL disse que Bolsonaro errou na comunicação quando se declarou contra a reforma tributária. A postura irritou esse presidente. Essa não foi a única entrevista dada por Valdemar, que o capitão reformado viu com ressalvas. Não foi só essa não, viu? Não foi só essa não, viu, Valdemar? Tá ruim as entrevistas. Esse almoço aqui aconteceu na casa do Fábio Van Garten. Então, parabéns, Van Garten, por ter proporcionado esse momento pro Valdemar tomar uma aula. E o que eu posso falar para vocês é: eu sabia que esse almoço ia ocorrer. E eu sabia quem era esse especialista que lá estaria. Quando eu soube disso, o que eu ia fazer? Sabendo que ia falar também de reforma tributária, levei aquelas queixas que eu sempre falo para vocês. Então, tenham certeza absoluta que o artigo 43, que fala sobre a questão de subsídios, que envolve usar critérios verdes para na hora de conceder, né, facilidade para os amigos, imposto do pecado, redação subjetiva ampla, genérica, foi muito bem explicado. A questão do IPVA verde, que envolve outras coisas. Esses três eu garanto. Garanto para vocês que estiveram presentes, né, na explicação que o senhor Valdemar precisava ouvir. Tento sempre utilizar esse engajamento que vocês me dão para fazer alguma coisa de útil, né? Não é só trazer informação. Já que vocês me dão engajamento, usar, né, para tentar conversar com a pessoa ou outra, tentar fazer alguma coisa de útil. Então, muito obrigado. Só tentando aqui retribuir um pouquinho do que vocês fazem sempre. Mas garanto para vocês que essas coisas foram debatidas. Ouvi que o almoço foi proveitoso. Acho que o Valdemar não falará mais tanta besteira, né, se voltar a dar uma entrevista. Pelo menos não vai falar besteira em torno da reforma tributária. E Jair Bolsonaro tava certo, né? Isso já tava meio que óbvio. Tá tão certo, que até a Janaína Pascoal saiu em defesa de Bolsonaro ontem. Mais uma vez. As críticas de Bolsonaro à reforma tributária foram até moderadas. Olha só. Bolsonaro tá moderado. Jair, critique mais, Jair. Tá muito leve, pode criticar mais. Nunca deixei de divergir dele quando necessário, mas neste caso, o ex-presidente está certo. O ódio a Bolsonaro está fazendo muita gente apoiar essa reforma mesmo sem entender. Quando perceberem, será tarde. De maneira muito simples, indago: de que adianta reduzir o número de tributos se o valor final a ser pago ficará maior? E mais, por que querem transferir os poderes de estados e municípios a um misterioso Conselho Federativo que ninguém sabe como será composto? São alguns pontos que Bolsonaro vem apontando. Podia estar na praia, mas está aí. Inelegível, né? Está preocupado com o Brasil. Isso é a diferença de um verdadeiro patriota, soberanista, um cara preocupado com a nação, de um entreguista, que é o Lula. Essa, assim, tá claro a diferença entre ambos. Aí eu tô passando ontem no Twitter, eu tive que ler 2 vezes esse post, que eu falei, eu devo ter lido errado. Deixa eu ler de novo. E me chamou a atenção porque quem postou foi Eric Figueiredo, que era o chefe do IPEA, né, na gestão Bolsonaro. Um cara que entende de números. O Eric Figueiredo colocou assim, ó: atenção para essa fala de um dos autores da reforma tributária, o cara que escreveu a reforma junto ao AP. Foi uma simulação muito grosseira. Fizemos uma regra de 3 com o PIB deles, né, e o nosso, e chegamos a 25%. Mas ele não existe. Precisa ser definido depois. Eu falei, não, pera, eu tô entendendo errado. Não é possível. Não tô possível. Esse cara tá tentando me falar
que o número de 25% do IVA, o cara fez numa regra de 3 em comparação do projeto que eles copiaram assim, de forma grosseira. Ou seja, a gente está totalmente às escuras. Não é possível isso. Não é possível isso. Eu fui dar uma olhada. Não, na CNN, eu falei, rapaz, o Eric deve estar mentindo. Não é possível que os petistas vão fazer isso. A manchete é assim, ó. O que são 12 sessões perto das 5.500? Questiona qual autor da reforma tributária. Aí tá ali, ó. Sante também explica de onde veio a sugestão de alíquota de 25% para o IVA. O novo tributo unificado a ser criado pela reforma. Era só uma referência, foi um equívoco. E defende que, embora não tenha a função de baixar imposto, essa reforma terá papel essencial para isso. É só uma referência, ele faz regra de 3 e não é a função baixar imposto, né? Não é a função, é... Sei o que é, né? É dar dinheiro pro PT gastar, só pode ser. Só como são as coisas. E o errado é Bolsonaro, por criticar e falar qual é a alíquota. Qual é a alíquota? Aí vejam só. Aí eu me deparei com essa postagem aqui também, né? Eu falei, rapaz, bom, sei que esse Rafael Balboa, né? O Rafael Gloves, ele é um cara meio que do mercado, entende de números. Não é Rede Globo, né? Não é grande mídia. Eu falei, pô, vou trazer isso daqui em vídeo porque eu acho que o cara que tá falando, né? Tá com dois números depois da vírgula. Acho que o cara tem um certo entendimento do que ele tá falando, né? Não deve ser um maluco. O Rafael fala assim, ó. Quem apoia essa reforma ajudou a carimbar o esfolamento do povo brasileiro. E o Otávio Mega Gestor escreve assim, ó. Reforma tributária para lucro presumido. Serviços. Como é hoje? PIS, 0,65%. COFINS, 3%. ISS, de 0 a 5%. CSLL, 2,78%. E RPJ, 4,8% a 8%. Total, hoje varia de 11,33% até 19,53%. Beleza. Pós-reforma, vai agrupar, né, os impostos, 5 em 1, IBS/CBS, 25%, que é esse número, né, grosseiro, regra de 3, a gente nem sabe o que é que vai ser, não tem alíquota. CSLL 2,88 e RPJ 4,8 até 8%. Total 32,68 a 35,88. Então, peraí. Você não precisa ser um mestre, da matemática. Hoje, pelo que o cara tá falando, no máximo você paga 19,53%. No pós-reforma, o mínimo é 32,68%. Rapaz, isso é muito imposto, viu? É um pouco preocupante. Aí eu falei, rapaz, não é possível. Aí, graças a Deus, a imprensa comentou algo nesta linha. Um estudo muito mais sério, feito pelo Itaú. Itaú ninguém vai duvidar, né? Itaú é pedra preta, como diz o Monark. Tupi-Guarani. Carga de construção e serviços deve subir com reforma tributária. Ó, quem está falando agora é Itaú Pedra Preta. A aprovação da reforma tributária deve aliviar a carga que hoje incide sobre segmentos como indústria, alojamento e alimentação, mas deve elevar as alíquotas cobradas sobre construção civil e boa parte dos serviços, mostra um estudo do Itaú Unibanco obtido pela Folha de São Paulo. Para medir o impacto do IVA sobre cada setor, o Itaú analisou o texto aprovado pela Câmara e calculou quanto seria a alíquota total dos novos tributos sobre o consumo. Nas contas do banco, a cobrança pode chegar a 27,5%, já incluindo a CBS, que é o federal, e o IBS, né, dos estados e municípios, além de outros elementos previstos na reforma. Essa seria a alíquota necessária para manter a arrecadação constante com a proporção do PIB. Os especialistas usam dados desagregados por setor de fontes oficiais como Receita Federal e IBGE para fazer as estimativas. Olhemos os números. Em laranja claro, né, sei lá, um laranja meio claro, é atualmente quanto de imposto paga. E em vermelho é após a reforma. Setor de construção civil. Hoje, 3%. Pós-reforma, 11%. Aumento, 8% só, né? Mais pouca coisa. Atividades técnicas,
Hoje, 9. Depois da reforma, 17. Água e saneamento. Hoje, 6. Depois da reforma, 14. Serviços domésticos. Hoje, 3. Depois da reforma, 8. Atividades administrativas. Hoje, 4%. Depois da reforma, 12. Indústria extrativa. Hoje, 2. Depois, 10. Transporte. Vocês devem pegar, né? Ou deve ter um. Hoje, 6%. Depois da reforma, vai para 11%. E aí? Vai repassar o preço da condução? A condução, né? Para o ticket? Para o vale? Vai ser o trabalhador que vai ter que pagar pela imposta a reforma da Previdência do PT? E tem outros ali também, né? Então, beleza. Tem uns que, a priori, vão abaixar de preço. Diz que o agro vai sair de 10 para 6. Dizem, né? Não sei. Hashtag confia no Haddad. Isso porque eles calcularam 27,5%. A gente não sabe quanto é que vai ser a alíquota. Não, até agora não tem nada, não tem estudo, não tem nada. Foi regra de 3. Regra de 3. Acho que o Bolsonaro estava certo, né? Desde o princípio. Não tem nem o que discutir mais sobre esse tema. A não ser trazer mais e mais informações para tentar acordar os que ainda estão dormindo. E vou continuar fazendo a pressão, né? Vai chegar no Senado, tem que conversar com os senadores, explicar para ele o que está acontecendo, para a turma do Senado também não ficar de boca aberta, porque tem que fazer, se essa reforma for passar, pelo menos que se tire aquelas partes subjetivas e agenda verde de dentro dela. Mas vamos continuar que o pacote de maldades do Dilma segue firme e forte. Ontem ele teve aquela live fracassada dele, que ninguém assiste, né? Mas sempre acaba sendo algum absurdo. Ele teve a coragem de falar... Coragem não, né? Não, meu Deus do céu. Ele teve a cara de pau, que já é padrão também. Enfim, ele falou que o decreto de Bolsonaro foi para agradar a turma do mal. A turma que comete crimes. O decreto de Bolsonaro foi para agradar essas pessoas. Meu Deus do céu. Eu fico pensando não nele. Que ele não tem vergonha nenhuma. Eu fico imaginando as pessoas que acreditam no que esse cara diz. O que passa na cabeça de um brasileiro que vê esse cidadão falando essas besteiras e o leva a sério. Isso daí, beleza. É narrativa maluca. Agora, sério mesmo, foi o que ele pediu pro Flávio Dino. Lula disse que pediu ao ministro para fechar quase todos os clubes, né, de prática aí do ferramenta de defesa do Brasil. O presidente argumentou que apenas organizações de segurança, como as polícias, as forças, deveriam contar com espaços para a prática. Vejam só. Não pode ter. Perseguir. É a tônica aí do desgoverno. Aí, o pacote da democracia, né, da perseguição, a Helena Pascoal posta aqui uma matéria da Gazeta do Povo e fala assim, ó, para além dos pontos destacados, a inovação faz uma indevida equiparação entre os crimes contra o Estado Democrático de Direito e o crime de lavagem de dinheiro a fim de justificar o confisco de bens. Ocorre que no crime de lavagem existe um montante com origem suspeita e nesses delitos antidemocráticos, em regra, não há dinheiro envolvido. Não há lógica em envolver patrimônio dos agentes, familiares e empresas. Juridicamente, isso é insustentável, mas não importa. Eles só querem dar um verniz para poder perseguir e punir. Até quando a turma vai ficar de boca aberta, né? Achando que, oh meu Deus do Brasil, temos que defender a democracia. Eu não gosto do Marcos Duval, já deixei isso claro em diversos momentos. Acho que o cara não bate bem da cabeça, na melhor das hipóteses. Só que algumas coisas você não pode concordar, né? Você tem que manter um mínimo de coerência. Da mesma forma que eu acho que não deve ofender pessoas da esquerda, eu acho que eu posso ter esse direito de falar o mesmo quando for de direita, né? Pelo menos o Marcos Duval diz que é direita. Eu acho que ele é um pouquinho... Mas enfim, ontem ele estava passeando e o Metrópolis deixa ali claro, ó. O senador Marcos Duval foi hostilizado enquanto caminhava. E aí, gente? Aqui vai ser um atentado contra o Estado Democrático de Direito? Vai ter busca e apreensão, depoimento na Polícia Federal, etc. e tudo mais?
o governo, né, o Flávio Dino vai dar entrevista na Globo News, falando, meu Deus, olha o que está acontecendo, precisamos defender o Estado Democrático de Direito, violência contra os políticos, oh, meu Deus. Não, aqui é de boa, porque aqui foi feito pela esquerda. A esquerda pode fazer qualquer coisa. Isso é importante sempre destacar, porque quando a esquerda vem com um projeto como esse, da democracia, uma reforma tributária, tem alguma coisa errada. Podem anotar. Você pode ler o projeto de frente para trás. Aí você fala, pô, parece que é bom. Tenha certeza que tem algo ruim. Tenha essa certeza. Essa turma nunca dá ponto sem nó. Pode ter isso daí, assim, mais certo que o sol nascer amanhã, é que a esquerda sempre tem alguma artimanha que está ali no meio do texto, que está às vezes passando despercebido dos olhares até os mais atentos. Aí, em relação a essa sanha persecutória do governo, a turma do Estadão escreve mais um editorial. Mais um editorial, né? É a moda. Esse aqui ainda criticam o Bolsonaro diversas vezes. Eles dizem que esse decreto só poderia ter vindo do bolsonarismo. Eles estão chocados como esse decreto saiu do governo Lula. Meu Deus, é um absurdo. Tem que ser é a cara do governo Bolsonaro. Tá bom. Mas tá ali, né? O populismo penal de Lula. Em nome da democracia, Lula propõe punitivismo autoritário e debocha do princípio da presunção de inocência. É o oportunismo irresponsável de sempre que só alimenta o retrocesso. Aí diz, né, que Lula tem se mostrado alheio a esse primário dever de responsabilidade. Em vez de fortalecer a democracia, aproveita-se das circunstâncias atuais para difundir um perigoso e disfuncional populismo que distorce o sistema de justiça e ignora as garantias constitucionais mais básicas. Eis a ironia. O governo Lula, que se diz progressista, promove um incontestável retrocesso civilizatório. É desolador. No momento em que a democracia mais precisa de proteção operativa e eficaz, o governo federal recorre a velhas fórmulas que manifestamente têm fracassado na proteção dos bens jurídicos, aumento desproporcional de pena, inclusão de novos crimes hediondos e fortalecimento dos poderes de ofício ao juiz. É bom, né? O estudante falar que está dando errado. Nada disso proporciona a proteção prometida, né? Fortalecer o judiciário não está dando muito certo, não. Aí depois ele fala assim, ó. O tal pacote da democracia assusta, mas sua resposta autoritária não é um fenômeno isolado. O destempero e o desequilíbrio têm sido constantes. Por exemplo, no falatório de Lula sobre o evento lá que aconteceu em Roma, ele voltou ao tema, né? Além de chamar de canalha o suposto autor de uma agressão ainda não provada, o presidente da República, que foi eleito pregando a união nacional, disse que é preciso derrotar os bolsonaristas e generalizou. Generalizou. Isso é um absurdo. 60 milhões de culpados? De pessoas que têm que ser presas? Não se defende a democracia com agressões ao princípio da presunção de inocência. Tampouco com a criminalização indiscriminada dos apoiadores de determinada corrente política. Eu acho... Na verdade, não acho que eu tô meio louco, não. Mas teórico fala, será que eu não tô pegando demais no pé de falar da Rede Globo, como a Globo tá ajudando o Lula a perseguir pessoas? Mas, né, não é da minha cabeça. Até o Estadão, se o Estadão está falando que o Lula está tentando criminalizar a oposição, não falta mais nada, né, gente? Não falta mais nada. Assim, o óbvio já está sendo dito até pelo Estadão. Essas práticas não condizem com o Estado democrático de direito, sempre plural, e cuja defesa requer temperança e responsabilidade. E eles encerram falando que o Congresso tem o dever de rejeitar o populismo penal, que sob o pretexto de reduzir a criminalidade desequilibra ainda mais o sistema de justiça. Eu quero saber se o governo do Dilma vai acionar o judiciário contra o Estadão. Porque quando a Google, Meta, Telegram, etc. tudo mais, foram contra o PL 2630, foram parar na polícia, né? Depoimento. E agora? O Estadão tá indo contra o governo, viu? Tá achando o quê? Tá achando que tá blindadão. Tá achando que pode tudo, porque é o jornalismo. Vai sobrar na curva daqui a pouco. A hora do Estadão tá chegando. Ainda mais porque eles estão batendo na tecla da mulher do Lula. E isso daí não, rapaz, não mexe com família. Deixa lá o Estadão.
Comentamos ontem sobre a questão lá do fundo da Lava Jato. Eu falei, pessoal, isso aqui é de 2019. 2019. Porque o Jamil Chad requentou essa notícia, soltou, etc. Aí vieram as ações, né? As ações do governo. Aí o Jamil Chad traz agora novidades. Olha só. Polícia Federal fará pente fino em dinheiro movimentado pela Operação Lava Jato. Com base na matéria do UOL, é que tudo está acontecendo. Para dar aquele verniz. Não, olha só, é que apareceu uma denúncia. Pô, mas isso aconteceu... Foi revelado há 4 anos atrás. Não, esquece. Fica quieto. Por enquanto, a investigação irá se focar na origem, destino e procedimentos das contas sob gestão do Poder Judicial e da 13ª Vara. Não há, neste momento, agora, não tem ainda uma solicitação da quebra de sigilo das contas pessoais dos procuradores, o Deltan, obviamente, está no meio, ou do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Mas não se descarta que isso seja eventualmente solicitado. A turma antagonista ficava de brincadeira, ficava promovendo perseguição contra Bolsonaro. Eu sei porque eu fui uma das pessoas que já falou isso, mas muitas outras pessoas já falaram. Falaram assim, ó, vocês estão brincando com fogo. Se o Lula chegar ao poder, vocês não vão entender o que é um cara vingativo. Vocês vão entender. E tá aí agora, né? Tá aí agora. Maynard adorava ficar gritando. Deltan Dallagnol trabalhou muito para desestabilizar o governo, mas muito. Sérgio Moro não precisa falar. O que ele fez, da forma como ele saiu, o que ele acusou o governo. Vide o caso do Ramais. O caso do Ramais só aconteceu por causa do Moro. Isso é karma, né? Só pode ser. Mas enfim. Vão conhecer agora. Estão achando que é Bolsonaro é de boa. Bolsonaro é de boa, sempre de boa. Bolsonaro não persegue ninguém. Bolsonaro foi triste, sabe? Assim, não pelo Moro sair, mas pelas coisas que estão acontecendo. Bolsonaro preocupado com o Brasil, com andar para frente, sabe? Preocupado com a economia e aí tendo que se desgastar para tentar trazer esclarecimento. Mas não, tá aí agora. Estão colhendo o que plantaram. Quem planta vento, colhe tempestade. Beleza. Aí vem a turma, né? As viúvas da Rouanet. Fernanda Montenegro chama Bolsonaro de monstro. Nos destruiu. Não teve lei Rouanet. Realmente destruiu, né? E Bolsonaro também cortou a mamata na Globo, né? Publicidade estatal. Aí sobre publicidade estatal e tudo mais, a Folha de São Paulo não esconde o seu ódio pela Jovem Pan. Essa matéria não foi da Mônica Bergamo, antes que vocês estejam se perguntando. E já tá ali, né? Jovem Pan vê verba de publicidade desaparecer sob Lula. Emissora alinhada a Bolsonaro e que abrigou negacionismo despenca em ranking. Não recebeu nada. Não dispensou, não recebeu nada. Não é que eu tô aqui defendendo que a Jovem Pan deva receber, mas, em geral, eu acho que o certo é você se utilizar de critérios técnicos na hora de você fazer, né, esse tipo de aporte. E eu não acho que é isso que está sendo feito. Né? Acho que está passando em muito do ponto. Mas está ali, né, que dados oficiais mostram que nos 6 primeiros meses do governo Dilma, a Jovem Pan praticamente desapareceu. Não, ela desapareceu. Alinhada ao ex-presidente. Né? A Globo não é alinhada. A Globo não é alinhada. E tendo abrigado em sua programação negacionismo, desqualificação lá de tema que nem pode falar mais, e defesas do golpe. Eu nem sei se a Jovem Pan fez isso, mas a Folha de São Paulo tá falando, né? A Jovem Pan despecou do ranking das campeãs da verba de propaganda federal. Procurada, a SECOM não respondeu se decidiu excluir a Jovem Pan dos planos de mídia do governo federal neste ano, mas, segundo o Choquei, tá rompido. A pasta disse apenas que segue normativos e estudos técnicos apresentados pelas agências de publicidade, tais como audiência, segmento, cobertura.
O presidente da Jovem Pan, Roberto Alves de Araújo, encaminhou à Folha uma manifestação em que diz que causa estranheza à empresa está sendo ignorada pelo governo na veiculação de suas campanhas e que a escolha política de um veículo em detrimento de outro denota o completo abandono da boa administração pública em nome de ideologias. Causa estranheza que a Jovem Pan tenha ocupado, segundo dados obtidos pela reportagem, a 12ª posição entre os veículos que receberam verbas na administração anterior. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, foi o 12º na era Bolsonaro, pois nossos números de audiência nos colocam em posição de destaque frente a outros players no mercado. E você olha ali, ó, eles colocam o mesmo gráfico que estava na matéria de anteontem, que estava no vídeo de ontem. No governo Bolsonaro, a Jovem Pan recebeu 2%. 2%. Em 12º lugar. 2%. No governo do Dilma, nada. Não sei se é perseguição, né? Mas a Globo receber 57%, isso salta aos olhos. E aí você vê, né? O jornalismo. Fim da mamata. Jovem Pan leva rasteira de Lula e perde verba federal. O governo tem direcionado investimentos em publicidade em outras plataformas. Globo volta a liderar. Não é liderar. A Globo tem 57%. E a editora Globo tem 1%. Uns 58%. Aí, em relação a isso, o Choquei diz, né? Globo desbanca. Boletando como nunca. Aí vem o Felipe Neto, né? Passar pano. Um detalhe importante. É absolutamente normal, uma vez que a Globo tem 8.778 vezes a audiência da Record. Não sei se é isso tudo não, viu, Felipe? O fato do governo Bolsonaro ter feito a verba da Record ser maior é uma vergonha sem precedentes que demonstrava favoritismo a aliados e punição a quem não se alinhava. Punição, tipo a Jovem Pan, né? Só que o Felipe Neto, ele defende sim. Ele defende que a Jovem Pan feche no final do dia. Punição. Deixa claro o que está acontecendo. Claro o que está acontecendo. Só que quando é feito pela esquerda, pode. E ainda conta com apoio do consórcio. Aí veja essa. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é igual o caso do fundo da Lava Jato. Foi em 2019. 2019. Marcelo Taz trabalhava na Bandeirantes. O vídeo de 2019 ilumina 2023. Que cena tocante e patética, o repórter arrumando a gravata do seu ídolo. Alguns jornalistas ainda não entenderam o seu papel, nem a própria dinâmica da comunicação digital, que a Band Jornalismo responda com transparência às imagens eloquentes. O que é demitir o cara? Demitir o cara porque ele deu entrevista, ele conseguiu entrevista com um cara que ele votou, que ele admira. Não pode. Tem que destruir a vida do cara. Panúzio. Demitido da Bandeirantes. Esse daí tem uma história com Boulos. Do Boulos. Em 2018. Foi umas coisas que ele pediu pro vídeo. Não vi ao ar. 2018. Amigo do Luciano Ayan. Lamento essa cena repugnante. Dói ver um colega tão talentoso jogar sua reputação no lixo ao bajular como uma... Olha o palavreado. PUTA. O maior ista brasileiro. Um dia, Caian Messina foi a grande promessa da geração dele. Está explicado porque não deu em nada. Sinto vergonha. E ele compartilha com o Thiago Barbosa, o jornalismo vassalo de istas. Você está em casa, votei no senhor. Meu Deus, é um bandido. Por que falou isso no cara? Pode quando é o Lula, né? Só falta pegar no calo, botar no colo, fazer um carinho, um agrado. Aí é de boa. A pergunta inescapável de agora é: a diretoria de jornalismo dessa emissora já entregou os cargos? Quem dá aval a isso? A imprensa é um ator político. Nem esconde. Em muitos casos, né? E esse da Band é um vexame. Os jornalistas brasileiros precisam se abrir
a esse tipo de debate e crítica. Muitos ainda se debatem diante de exposições como essa, refratários a olhar a classe no espelho. Não entendo o motivo. Aí tá ali, ó, como a Band de jornalismo irá explicar ainda é uma incógnita. A matéria do DCM não deixa dúvidas. Desta vez, o jornalismo chapa branca atingiu o nível do absurdo. Dessa vez. A Globo News esquece, né? Brasil 247 esquece. Estadão esquece, Folha de São Paulo esquece, a Mônica Bergamo esquece. Tudo esquece. É inacreditável, porque o cara... Não, pode ficar em casa, tá de boa, votei no senhor. Tem que destruir a vida do cara. Aí vem a Miriam Leitão. Aqui não é chapa branca. Justiça arquiva 4 investigações contra Bolsonaro sobre casos que envolveram falas ofensivas e preconceituosas. Onde que o Ministério Público não viu indício de crime? Como é possível não ver esses crimes? Isso daqui não é chapa branca. Um dos exemplos é que Bolsonaro estava defendendo as vítimas do caso do Champinha. E distorceram, né? E ele virou um malvadão. Oh, meu Deus, o que ele falou pro Maria do Rosário. Ah! Esse é o jornalismo, né? É por isso que tá recebendo muita verba de publicidade do governo Lula. É por isso. Tá ali, ó. Esse é o jornalismo profissional. Que ainda querem dar mais dinheiro através da PL 2630. Mas você pode dar uma resposta a todos esses jornalistas, em especial a Miriam Leitão. Você pode dar a verdadeira resposta para eles. A verdadeira é essa daqui. E agora fazer o meu... Não é jabá, não é de boa. Estou sem querer acreditar. Me colocaram na penúltima fase do iBest. E eu digo sem acreditar por quê? Eu tinha passado pela primeira etapa, que é o voto de vocês. Vocês me colocaram na segunda etapa. A segunda etapa era escolha do iBest. Dos 20, foi o iBest que resolveu escolher. Não fui eu. Não foram vocês. Foi o iBest. E eles não colocaram mais uma vez. E em 2 categorias. Não é uma, duas. Dá pra voltar uma vez por dia. Eu vou tentar deixar sempre aqui os links na descrição. Mas tá ali, ó. Olha lá. Ao meu lado, Miriam Leitão. Vocês vão me deixar perder pra Miriam Leitão? E diz que a entrega do prêmio é no Brasil. A depender, eu irei. Se eu souber que é eu e Miriam Leitão e André Sadi, nós 3 disputando, eu vou dar um redinho ao Brasil. E se eu ganhar, eu falar, chupa Globo Lixo. Chupa Globo Lixo. É a sua chance de ver um chupa Globo Lixo acontecer na frente da Miriam Leitão. Então, deixe o seu voto. Eu mandei um link ontem lá no Telegram. Acho que vou botar aqui na descrição do vídeo também. Dá um bisu. Vai estar aqui na descrição. Eu não vou dizer não. Vai estar na descrição. Pelo menos no jornalista influenciador. Porque esse que vai machucar. Aí, ó, vá. Jornalista, viu? Jornalista. Tem um registro. Não tem esse negócio de blogueiro, não. Tentar desqualificar. E além disso, ainda tô ali, ó. Top 10 influenciador de política. O outro acho que é mais de boa, porque tem Augusto, tem Ana Paula, tem Alexandre Garcia. A chance de alguém de direita levar, pô, tem pelo menos, além de mim, tem mais 3, tem 4 pessoas. Agora não é só tá colando ali, bicho. Tem eu e Augusto Nunes, só. O resto é, meu Deus do céu. Miriam Leitão, Felipe Moura Brasil, Sandra Nemberg, Mônica Bergamo, Guga Noblar, o Aldemar do Galã e André Sadi. E o Ricardo. Vocês vão me deixar perder pra Miriam Leitão? Eu vou ficar revoltado com vocês. Não me deixem perder pra Miriam Leitão. Eu não estava acreditando, tinha até deixado de mão. Mas agora que eu vi que eu fui selecionado, conto com a ajuda de vocês. Deixa eu ver se eu mostro isso. Vou mostrar. Só uma coisinha pra gente encerrar o vídeo, que ainda envolve o jornalismo. Eu vi esse vídeo aqui passando no Twitter. Eu falei, rapaz, não é possível não, ué. Essa turma tá brincando com minha inteligência. Escuta isso aqui. É uma consolidação de algo que já ocorre. O Lula está entregando ministérios a esses partidos no pressuposto de que o percentual de votos vai aumentar. Então é uma visão pragmática. A gente sabe que disso resultarão alguns escândalos mais adiante. Essa liberação desenfreada de emendas, a história mostra que essas emendas são escândalos esperando na fila para acontecer, e o governo tenta, o Haddad tem conseguido isso, extrair o máximo possível dessa negociação, já que vem os escândalos à frente, então que sejam aprovadas as coisas que são úteis para o país, é o que está tentando fazer o Haddad. Não vai ter escândalo de corrupção, né? O importante é que o Haddad consiga
as coisas boas pro país, vai ter corrupçãozinha, né? Tá trazendo um centrão pra perto, dando emenda, a gente já viu, vai ter corrupção, mas o importante é o Haddad. O Haddad ele vai conseguir, vai salvar o Brasil. Esse é o jornalismo profissional. Esse aqui é o jornalismo que merece, né, receber gordas verbas de publicidade estatal. É dureza, viu? Ai, ai. Mas enfim, se você gosta realmente de um jornalismo de verdade, aí sim, vai me ajudar. Tá no meu canal, valeu. Tem o peito da descrição, fazer aquele jabá, né? Depois desse final de vídeo aí, eu acho que eu tô no direito. Tem o Atos Brasileiro, quimpai.com.br, mas o mais importante é votar para derrotarmos a Miriam Leitão e compartilhar esse vídeo. Mas votar, compartilhar ainda é mais importante, que é levar informação. Pelo menos a saída da questão da reforma tributária, esse assunto ele não pode desaparecer, porque ela vai ser votada, ela vai ser discutida e tem coisas que precisam ser modificadas. E pensem sobre essas questões que envolvem a esquerda. Até na hora de criticar, você pode fazer uma crítica que vai incomodar mais. Pense nisso. Não precisa ofender, gente. É só falar com jeitinho. O jeitinho que incomoda. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!